Olá, eu sou o Gabriel. Estou aqui para explicar sobre o projeto SOS-PD feito pelo meu grupo para a matéria de projetos do curso de Ciências da Computação da Unimar. Bom, essa apresentação vão ter 3 partes. A primeira sendo a visão geral do sistema, a segunda parte é a análise dos principais arquivos que temos e a parte 3 em relação à integração e o funcionamento do sistema. Bom, vou começar explicando agora sobre a visão geral do sistema. O SOS-PD é um bot inteligente que opera dentro do WhatsApp. Ele é projetado principalmente para atendimentos de emergências médicas. O sistema é baseado nos handlers que temos, ou seja, temos handlers para mensagem de texto, mensagem de áudio e localização. As suas principais funcionalidades são a interface familiar para o usuário, já que a recepção dele é toda feita pelo WhatsApp, seu processamento de áudio, do qual seja o usuário mandando um áudio ou o próprio chat mandando áudio para o usuário, a sua IA conversacional com as respostas inteligentes que utilizamos do Llama, a localização dos hospitais mais perto em um raio de 5 km e a sua síntese de voz, que no caso é a resposta em áudio da IA. A stack que a gente utilizou foram o Node.js para o nosso runtime, o WhatsApp Web para integração com o WhatsApp, o Grok API para a IA, que no caso é o Llama, o Google TTS, que é a síntese de voz, que é o que transcreve a voz ou o que gera a voz para a IA, o Geo API Fi, que busca os hospitais pertos, e o Axus, que ele é o cliente que faz a requisição para APIs externas. Agora eu vou começar explicando a parte de análise dos arquivos. Eu vou começar explicando pelo index, que ele é o coração do sistema, ele é o ponto central que conecta o WhatsApp e roteia as mensagens, no caso chamando os handlers necessários. Começando pelos seus componentes chaves. Nós configuramos nele um local auth, que é para persistir a sessão caso o celular se conecte nele e ele, por exemplo, pare a execução do sistema. Continuará conectado o celular caso suba de novo. Um filtro por número, pois como ele ainda é um teste, a gente precisa deixar um número filtrado que vai receber as mensagens desse bot por enquanto. E temos um roteamento inteligente que identifica o tipo de mensagem e redireciona para o handler apropriado, ou seja, identifica se é uma mensagem é texto, se é uma localização ou se é um áudio. Seu fluxo de processamento é da seguinte forma: tem a conexão, que é gerado um QR Code para autenticar o celular e se conectar ao WhatsApp, que será o chatbot, e ele vai sempre escutar as mensagens em tempo real, seja mensagem de texto, áudio ou localização. Ele ignora as próprias mensagens e os números não autorizados, ou seja, se não for aquele número-alvo configurado no filtro, ele não irá mandar a mensagem e não responderá nada. Ele identifica o tipo de chat, PTT e location, que no caso seria o texto, o áudio e a localização. E após isso ele redireciona para o handler específico e envia a resposta de texto mais o áudio. O ponto crítico do código seria esse if, que ele basicamente faz o roteio do handler, que no caso identifica se o tipo é location, chat ou PTT. Vou mostrar um pouco do código também aqui, que seria esse. Aqui vemos todas as bibliotecas que ele usa, o WhatsApp Web, o QR Code terminal, e aqui bibliotecas internas e funções internas, que no caso busca cada handler e alguns serviços específicos para gerar a resposta ou gerar o áudio. Tem uma função que ele mostra o log em tempo real para a gente monitorar como está indo o processamento, se as mensagens estão passando certo para a gente, e caso aconteça algum erro, podemos tratar. Aqui tem a configuração do número-alvo, que esse seria o número que a gente usa para testes. Após isso, a gente
faz a parte de gerar o QR Code para o celular se conectar e gerar um log depois informando se o bot foi conectado com sucesso ou não. Após isso ele vai ficar escutando as mensagens e sempre que receber uma mensagem ele vai informar e depois ele vai tentar identificar se o tipo de mensagem é um location. Ele retorna esperando rodar o handler de location. Se for um chat ou um áudio, ele traz ou o handler de chat ou um handler de áudio. Caso não seja nenhum dos tipos de mensagem suportado, não sei, talvez, por exemplo, alguma pessoa manda sem querer um index, um PDF, ele vai falar que o tipo de mensagem não é suportado para o log, e para o usuário ele fala que só aceita texto, áudio ou localização. Após isso ele gera a resposta da IA, ele aplica a resposta da IA e gera um log mostrando a resposta que foi enviado. Após isso ele gera o áudio na base 64 a partir da resposta, para caso talvez o usuário não consiga ler na hora, mas assim ele consegue escutar o áudio, então a gente gera tanto o texto quanto o áudio para enviar para o usuário. E caso o áudio tenha sido gerado com sucesso, ele faz toda a transcrição para o áudio e o envia. E caso dê erro, ele processa aqui um erro e gera o log do que pode ter acontecido, do que gerou esse erro. Bom, explicado sobre o Index.js, agora vamos explicar sobre os handlers que temos. Vamos começar pelo MessageText.js, que ele é o handler que processa as mensagens de texto simples. O seu funcionamento, ele valida a entrada do texto. Após isso ele chama o serviço de IA para montar o texto e retorna a resposta processada para o usuário. E claro, nesse meio tempo, se acontecer algum erro, ele tem um tratamento robusto para os erros. Depois temos o handler de áudio, que é o MessageAudio.js, que ele é responsável por converter o áudio em texto. Ou seja, ele baixa a mídia, ele recebe o áudio que o usuário mandou e ele converte o áudio para a base 64 para ele fazer toda a transcrição de speech to text. Após isso ele retorna o texto todo transcrito para o usuário. Aqui temos um tratamento de erro dele, que caso ocorra alguma falha ao baixar o áudio, ele vai avisar ao usuário e vai retornar um log para a gente de erro. Após isso temos o handler de location, que ele é responsável por processar as coordenadas e localizar os hospitais mais perto em um raio de 5 km. O fluxo completo dele ele faz a extração da longitude e da latitude. Após isso ele usa esses dados para fazer uma consulta na API do GeoAPI para encontrar os hospitais mais perto. Ele gera todo o contexto para a IA. A IA consulta o Llama para ter uma resposta mais inteligente e ele gera uma resposta dupla, ou seja, ele mostra um texto detalhado com todos os hospitais mais perto e junto dele um áudio simplificado. O diferencial dele é que a resposta é adaptada para cada formato, ou seja, texto ou áudio. Depois disso nós temos um handler que ele é específico para caso a gente receba, por exemplo, alguns formatos que a IA não entende, ou seja, uma figurinha, um PDF talvez, um outro contato e por aí vai. Vou mostrar agora um pouco dos códigos que temos dos handlers. Vou começar pelo MessageText, que ele basicamente utiliza uma função interna nossa que vem do AI Service, que eu vou explicar um pouco depois, que ele quem gera a resposta da IA. E isso também ele busca outra biblioteca interna que é para fazer os logs. E depois disso criamos a função para assim fazer o processamento do texto. Ele pega o texto do body, que no caso é o texto que o usuário manda, e se ele identificar, por exemplo, que ele não seja um tipo de texto, uma string, por exemplo, ele vai informar que o texto foi inválido e que a IA não entendeu sua mensagem. Depois disso, caso ele passe, ele gera um info
no log que o texto recebido, e depois ele tenta gerar a resposta da IA a partir do texto. E caso não aconteça, é claro, ele vai gerar um erro, vai aparecer tanto no log quanto para o usuário. Agora, seguindo, vou explicar sobre o Message Audio. O Message Audio, ele começa por, claro, pegar outra função interna nossa que vem do STT Service, ou seja, o serviço de Speech to Text, que basicamente essa função ela vai transcrever o áudio para o texto. Assim, começamos com o log informando que iniciou o processamento de áudio e depois ele faz o download daquele áudio que o usuário enviou. Caso dê alguma falha, ele informa no nosso log que deu falha ao baixar o arquivo. Depois, caso dê certo, ele faz toda a conversão de áudio para o base64, que no caso é o que vai gerar o texto. Bom, continuando agora eu vou explicar sobre o Message Location, que é o handler de localização. Ele é um pouco mais complexo do que os outros, mas também não é tão difícil de entendê-lo. Bom, começamos por pegar algumas bibliotecas internas ou não, que no caso aqui não é interna, essa Axios, que ela é responsável por fazer requisições em APIs. Bom, começamos com o log informando que a mensagem foi recebida, a mensagem de localização, e ele pega do usuário a sua longitude e a sua latitude para utilizar em uma das nossas funções internas, que, como no serviço anterior, eu vou explicar depois sobre essas funções, que no caso é buscar os hospitais mais próximos a partir da longitude e da latitude do usuário. Caso não seja encontrado nenhum hospital perto, ou talvez algum erro no sistema nosso, ele vai informar nos logs que não foi encontrado nenhum hospital a partir das coordenadas fornecidas e fala para o usuário que não encontrou nenhum hospital na sua região. Após isso, ele vai gerar um prompt da localização, que é um prompt padronizado nosso. Então, ou seja, todas as localizações que vai ser encontrado vão estar aqui padronizado do mesmo jeito. E após isso, ele vai criar uma requisição à API do Grok para o chat interpretar a localização do hospital e o texto, para depois dele vai ser gerada a resposta da IA, que essa resposta vai ser gerado o texto, ou seja, o prompt com todas as localizações, e o áudio básico explicando, falando mais sobre essas localizações. Bom, por fim eu vou explicar agora um pouco, passando mais por cima em relação ao handler, que ele fica responsável por fazer o tratamento de outros tipos de mensagens que ainda não foram implementados, que no caso são, por exemplo, o tipo que cai figurinha, contato, outros tipos de arquivos, imagem, vídeo e etc. E caso ele encontre esses tipos que não foram implementados de mensagem, ele simplesmente vai gerar um log de que o tipo não foi suportado e depois ele informa o usuário que esse tipo não é suportado pelo sistema. Bom, agora eu vou explicar para vocês a parte de services, que no caso ela é a nossa camada de integração, seja com a IA ou seja com a API, por exemplo, de localização. Começamos com o AI Service, que ele é o responsável pela integração com a IA, ou seja, ele é o responsável pela integração com a Ollama 3.3. Após isso, temos o Speech to Text Service, que ele é o responsável pela transcrição de áudio usando o Grok Whisper. E depois temos o Text to Speech, que é o responsável de converter o texto em áudio usando o Google Cloud TTS. Também temos o Location Service, que ele é o responsável por fazer a busca geográfica em um raio de 5 km, que no caso ele tem aquela resposta dupla da consulta da API e do formato de dados para a IA, ou seja, aquele prompt padronizado do qual falei antes. Bom, passando aqui para explicar os serviços agora, vou começar pelo AI Service.
Aqui vemos que ele utiliza das bibliotecas externas o Axios, que é para fazer aquelas requisições na API, e ele utiliza o Emergência Médica, que é um prompt padronizado nosso também. Aqui temos a função que vai gerar a resposta da IA a partir do texto, que aqui vemos a requisição que ele faz utilizando o padronização de emergência médica e o texto. Após essa requisição, ele vê se conseguiu gerar uma mensagem ou não, e caso ele conseguiu, ele retorna essa mensagem. Se não, ele retorna ao usuário e retorna para o log a questão de que ele não conseguiu gerar uma resposta. E caso isso aconteça, vai gerar um erro que vai aparecer no log, que talvez deu um erro ao consultar o Grok, ou talvez um erro ao gerar a mensagem, e retorna para o usuário que ele não conseguiu gerar uma resposta no momento. Bom, passando agora para o Speech to Text Service, que ele é o responsável por traduzir o áudio para o texto. Aqui também vemos o Axios também para fazer a requisição, e aqui está a função que vai transcrever o áudio para o base64, ou seja, ele vai receber o áudio e o nome do arquivo padrão, que é o áudio.m4a. Aqui temos a função que vai converter o áudio para o base64. Após isso, ele faz a requisição na API do Grok para fazer a transcrição do áudio para o texto. E depois, caso ele consiga fazer essa transcrição, ele retorna o texto. Se não, ele fala que não conseguiu fazer a transcrição dele. E caso também gere um erro, ele vai informar para o log que deu um erro ao transcrever o áudio. Passando agora para o Text to Speak, ou seja, para gerar o áudio a partir do texto. Essa é uma função mais interna, que aqui também temos o Axios, e aqui para gerar o áudio em base64. Aqui temos algumas parâmetros padrões, que ele interpreta o texto em brasileiro, a linguagem vai ser em português gerada e a voz vai ser feminina. Aqui ele faz a requisição para o Text to Speak do Google APIs a partir de uma chave do Gemini. E caso tenha sucesso com essa transcrição do texto para o áudio, ele nos retorna o áudio. Se não, caso aconteceu qualquer outra falha em alguma requisição, ele informa no log que gerou um erro ao tentar gerar esse áudio. E passamos agora para o serviço de localização, talvez um serviço um pouco mais complexo do que os outros que temos. Então vamos lá. Aqui começamos por buscar o Axios também para outra requisição. E aqui a gente padroniza o radius em 5000, ou seja, a gente deixa para buscar apenas em um raio de 5 km do usuário. A partir daí montamos a URL que vamos fazer a requisição, ou seja, com a longitude, com a latitude que informamos anteriormente. Após isso ele faz a requisição na URL, depois ele faz procurando se há hospitais, e depois ele mostra um log dos hospitais que foram encontrados pela API. E caso não seja encontrado nenhum hospital, ele simplesmente vai retornar uma lista vazia. Caso seja encontrado, ele cria essa lista detalhada, detalhando cada parte, ou seja, o nome, o endereço e a latitude e a longitude do hospital, que, claro, não é tão utilizado assim na resposta, mas ele está junto no corpo. E ele retorna essa lista detalhada que é usada no handler de localização. E caso tenha algum problema, por exemplo, na busca da API, ele informa nos logs o que aconteceu e retorna, claro, a lista vazia para o usuário.
Depois temos a outra função que é para gerar o prompt de localização, ou seja, aquela mensagem padronizada do qual falei anteriormente, que recebe a latitude, longitude, os hospitais e a hora da mensagem. Aí ele cria inicialmente o prompt, depois ele vai adicionando as outras informações para ser algo padronizado para o usuário. Bom, agora eu vou passar um pouco por cima em alguns arquivos de configurações e utilitários que a gente usa, sendo eles o prompt.js para dar o contexto da IA e o logger, que ele é o sistema de logs nosso. Bom, passando aqui em relação ao sistema de log, do qual ele entende se aquela mensagem é uma info, se ela é um warning ou se ele é um error. E com isso ele classifica a mensagem para identificar melhor dentro do log. E temos o prompt para dar o contexto da IA, ou seja, eu tenho o prompt de emergência médica, que ele especifica, ele classifica em relação a se é emergência intermediária, se é emergência grave ou são leves. E temos o prompt de localização do hospital, que é padronizado para sempre que ele fizer a busca, ele vai utilizar esse texto para a IA gerar a resposta para o usuário. Bom, e agora para finalizar, eu vou explicar um fluxo completo de execução, dando 3 cenários de exemplo em mensagem de texto, mensagem de áudio e localização. Eu vou começar com o cenário de mensagem de texto, onde o usuário ele manda primeiramente uma mensagem como, por exemplo, estou com dor no peito, que o index.js ele vai estar escutando, ele joga essa mensagem para o handler de texto, que por si ele chama o serviço, o AI Service, que faz a requisição no Grok API a partir daquele prompt também, do qual vai gerar a resposta se é uma emergência prioritária ou se é algo intermediário. Depois disso ele gera a resposta, como por exemplo que a dor no peito pode ser uma emergência, que depois dessa resposta também ele passa para o Text-to-Speech Service para gerar aquele áudio caso o usuário não consiga ler na hora. O segundo cenário ele seria uma mensagem de áudio que o usuário manda, ou seja, o usuário manda uma mensagem de áudio, por exemplo, um socorro, alguém desmaiou. O index.js identifica essa mensagem, manda para o handler de áudio, por si ele passa para o Speech-to-Text Service, que faz toda aquela requisição no Grok Whisper. Depois de gerar o texto, o AI Service ele reconhece esse texto, socorro, alguém desmaiou, ele gera a resposta em conjunto com o Text-to-Speech Service e manda o áudio de volta para o usuário. E o terceiro exemplo seria a localização, do qual o usuário ele envia uma localização, o index ele está escutando, então ele recebe a localização e manda para o handler location, que por ele chama o location service, que faz a requisição do GEO API File. A partir disso ele gera aquela lista de hospitais, usa o AI Service mais a resposta formatada que temos e manda o texto detalhado com o áudio simplificado para o usuário. Bom, vou passar também em cima de alguns pontos críticos e arquiteturais que temos em relação ao nosso projeto. Um dos pontos fortes deles são a modularidade, ou seja, a separação clara de responsabilidades. Por exemplo, a requisição numa API sempre vai ser da parte do serviço, nunca de um handler ou do index.js. A robustez dele em relação ao tratamento de erros, a fácil adição de novos handlers, ou seja, você não precisa modificar muitos códigos para adicionar um handler novo, a sua dupla resposta, ou seja, ele sempre vai enviar o texto mais o áudio, e a sua flexibilidade, que ele suporta vários tipos de entrada, áudio, texto e localização. Claro que isso pode ser estendido para outros tipos. Algumas dependências críticas deles eles dependem de API externos, ou seja, ele depende que o Grok, que o Google Cloud ou o GEO API File estejam funcionando, e caso sejam descontinuados vai gerar problemas no nosso código, então a gente vai precisar trocar eles. E ele depende do WhatsApp Web e depende de ter uma sessão ativa, e ele depende de configuração de variáveis de ambiente. Algumas limitações que a gente identificou são o filtro de
número, que é por conta do teste a gente está limitando a um usuário por vez. Ele não armazena histórico de conversas e sem cachê, ou seja, cada consulta é nova. Algumas possíveis melhorias que encontramos são um banco de dados para histórico e contexto, um cache redis para respostas frequentes, ou seja, se 5 usuários enviam, por exemplo, uma mesma pergunta, ele pode gerar a mesma resposta. Um load balancer para caso tenha muitos usuários, um webhook para maior confiabilidade e um analytics para uma métrica de uso de quais usuários, quais os maiores problemas eles mandam para o nosso chatbot. Bom, agora vamos partir para uma conclusão, onde vemos que o SOSPad é um sistema bem arquitetado, onde combinamos múltiplas tecnologias de IA para tentar criar uma experiência conversacional rica, útil e fácil para o usuário de entender, onde nele temos uma separação especializada em handlers e serviços dedicados, onde permite a manutenção fácil e que seja fácil de melhorar ou aumentar ele. Um dos nossos destaques técnicos são esse processamento multimodal, ou seja, tendo texto, áudio e localização, uma IA contextual, que no caso sempre vão ter prompts já prontos para emergências ou, por exemplo, localização de hospital, uma experiência rica, onde vai ter sempre respostas em texto e áudio, e uma integração robusta com múltiplas APIs com fallbacks.